Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje, a Paula vai apresentar aqui para nós um caso que deu muita repercussão na mídia, né, de uma ação trabalhista, com licença maternidade Boa tarde, pessoal. Ele fala que eu vou apresentar e começa a contar, né? A gente resistiu bravamente para falar desse assunto, a gente não queria se recusou terminantemente a entrar na onda do bebê reborn, mas nós não vamos falar de bebê reborn, nós vamos falar de uma ação trabalhista que foi feita da seguinte forma. Uma advogada da Bahia, eu vou dizer os nomes tudo direitinho, entrou com uma ação trabalhista para uma mãe de um bebê reborn, ao argumento de que essa moça teria tido negado alguns direitos trabalhistas, dentre ele uma licença maternidade, e essa ação trabalhista veio à mídia e causou toda a repercussão que todo mundo tá sabendo e vendo a confusão que tá dando aí, que o povo só fala em bebê reborn. Mas o fato é que a questão jurídica que deve ser explanada aqui é o seguinte: essa advogada, quando ela entrou com o processo, com essa reclamatória trabalhista, ela assinou o nome de outro advogado, que não tinha nada a ver com a história. E aí, pessoal, ao que tudo indica, era uma grande piada, porque a empresa que ela estava processando tinha sido extinta há mais de 10 anos. Então, assim, eu imagino que ela tenha feito isso tudo para, sei lá, fazer graça, aparecer, qualquer coisa desse nível. Mas ela usou o nome de um colega. E aí, só para deixar os nomes claros, a petição inicial foi assinada eletronicamente pela advogada Vanessa de Menezes Homem, mas o nome do advogado José Sinelmo consta no final da petição como se fosse sido ele o responsável. E aí o desfecho foi o obviamente previsto, o advogado se indignou em relação a isso, já se manifestou nos autos, pedindo para ser descadastrado, enfim. E tomou essa repercussão que todo mundo tá vendo. E aí, doutor Flávio? Gente, eu passo na minha cabeça aqui tanta comparação para fazer, e a gente não pode fazer por causa do politicamente correto, né? Que a gente está falando aqui, depois... depois vem um monte de gente me descer o cacete, falar que eu tô na década passada, que isso, que aquilo, que, né? Mas eu sou da fase que homem é homem, menino é menino. Né? É o seguinte, nós estamos numa situação no direito, gente, e aí é muito por permissividade dos juízes que a coisa está beirando um absurdo. Né? Por exemplo, a dissociação cognitiva que eu vi essa semana. Né? Tem um campeonato na Finlândia de cavalo de pau. As mulheres colocam o cavalo de pau aqui, vai andando como se estivesse trotando e pula os obstáculos, anda como se estivesse marchando e tal. E tem associações, várias associações que fazem competições de cavalo de pau. Se fosse de criança de 6, 7 anos de idade, a gente entenderia e até aplaudiria, porque estão na fase da lúdica, né, da imaginação e tal. Mas botam as mulheres velhas para fazer competição de cavalo de pau. Eu mostrei para o Alexandre, psiquiatra amigo nosso, e quase que rachou os bicos. Né? Tem casal que está aí, o judiciário tem provido guarda compartilhada de pet. Gente, né? Pet é coisa pelo direito civil. Pelo direito civil, né? O Código Civil trata... Aí os caras colocam uma afetividade do pet. Tem guarda compartilhada, tem pedido de alimentos... E enfim. Eu tenho 2 cachorros e um gato em casa. Nós temos. Gosto demais deles. Mas é o seguinte: quando um morre, eu compro outro e ponho no lugar. E pronto. Mas tem gente que trata assim. Tá entendendo? Gosto demais. Tem uma interação muito bacana. Mas esse é um cachorro. Eu sou gente. É diferente. Eu não posso me nivelar a inteligência e a afetividade de um cachorro.
Mas eu não acho que é isso, eu acho que é mais profundo. Eu acho que a grande questão é, o nosso judiciário já está tão abarrotado, você ainda vai fazer um juiz parar para se debruçar sobre um processo, para discutir quanto que deve ser pago de alimentos para um cachorro, Né? ou para um gato, ou para dois, né? Aí vem essas associações de defesa dos animais, que eu prezo muito, tem um objetivo específico lá, falando que você não é dono mais, que você é tutor. Não pode falar dono, não pode falar tutor, Eu sou não dono pode dos meus vender cachorros. mais também. Tá entendendo? Isso aí é para os caras se apropriarem do status que o cachorro não tem, do que o gato não tem. Tá entendendo? São coisas. Aí você fala, eu vou comprar um pet, porque o cara tem um canil, vende, de qualidade, bem tratado e tal. Os caras quase que te lincham. Vai comprar, você vai fomentar o comércio e tal. Ó, gente, se tem gente vendendo, às vezes o cara vive disso, é uma atividade ilícita, nós não temos nada que tentar barrar, não. Deixa o cara, tem gente que cria gado pra matar, galinha pra matar, e ninguém fala nada, tá entendendo? E come gato, galinha, boi e tal. Então, eu respeitaria o Birajara, que é amigo nosso lá, que é vegetariano e tal, falar qualquer coisa disso. Mas o cara vai no churrasco 2 vezes por semana e fica chamando o boi de tadinho e tal. Para, gente. Muita hipocrisia. Então vamos voltar pro bebê reborn. Esquece assim, os gatos, cachorros. E assim são os bebês reborn também, Paulo. Agora, bebê reborn é coisa. É um boneco. Não, mas eu quero esclarecer um negócio que eu acho importante, que é o seguinte. Ninguém foi a fundo para entender o porquê desse assunto ter estourado dessa forma. As pessoas estão acreditando no que tem sido dito. As pessoas estão contando casos como se essas piadas, esses deboches, essas palhaçadas que o povo tá fazendo fossem reais. Então eu já tenho ouvido, já de 15 dias para cá, pessoas contando como se verdade fosse, por exemplo, que uma mulher estava na fila com o carrinho de bebê. Gente, isso é piada. Uma mulher estava na fila do supermercado e brigou com a outra porque ela queria furar a fila porque ela estava com o carrinho de bebê. É piada. Será que é, Paulo? Claro que é, Flávia. É claro que é. Porque pra mim isso aí, o melhor foi uma mensagem de uma psicóloga que estava no Instagram. Eu não posso tratar do seu bebê reborn, mas eu posso tratar de você. Que tá com problema psiquiátrico. Tá com problema. Ué, gente. Mas enfim, tudo isso foi o desfecho de uma malfadada tentativa de um deputado de emplacar uma lei que puniria as pessoas que tentassem furar as filas de órgãos públicos carregando bebês reborns ao argumento que seriam bebês de verdade. O que seria uma fraude. É isso que eu quero deixar claro. Nem precisaria da lei. Nem precisaria dessa lei. Se você simula uma coisa para fraudar uma determinada regra, você está cometendo uma fraude. Então, se você está com um bebezinho ou você está fingindo que está grávida, por exemplo, eu chego na fila, estufa a barriga, finge que eu estou grávida para furar a fila. É a mesma fraude. Entendeu? E aí, enfim, desencadeou essa confusão de informações e nós, infelizmente, estamos vivendo a era dos fake news. Todo mundo acredita nessa palhaçada. E aí culminou na gênia da mulher lá na Bahia fazer uma reclamatória trabalhista contra uma empresa já extinta há mais de 10 anos e botou o nome ainda por cima do outro advogado assinando a petição. Aí eu cheguei onde eu queria. E aí? Na verdade, ou foi um erro material, né? Copiou uma petição de outro advogado e deixou o nome lá e assinou com o token dela. Enfim, ou então é uma fraude deliberadamente para sacanear o outro advogado. Quando o protocolo era físico, na minha época de menino, eu vi alguns advogados que eu conhecia entrar com ação inexistente, com a assinatura do advogado, para xingar determinado juiz. Tá entendendo? Entrava com a petição num processo, assinava como um advogado qualquer, porque ninguém no protocolo conferia, e ia aquela meleca pro juiz lá. Então, isso também é uma coisa que pode acontecer. Hoje você tem que entregar seu token
para uma terceira pessoa para ela fazer isso. Então, como ela não usou o token, eu acredito que foi erro material. Agora, o grande problema disso, Paulo, é que nessa ação aí, que chamava atenção, é que a história até é íntegra. Que a mulher fala que pediu os direitos trabalhistas por causa do bebê reborn e que começou a ser achincalhada dentro do ambiente profissional pelos colegas que falavam que ela era louca, que davam risadinha e tal. E aí vem uma outra questão que a gente tem que abordar também, que é a questão do ambiente de trabalho. Infelizmente... Se for verdade, né? Não, se for verdade. Porque eu parto do pressuposto que é tudo piada. Eu não consigo acreditar. Infelizmente, nós estamos no Brasil que os hábitos são diferentes. A gente não respeita as peculiaridades de cada pessoa. E quando você sai do padrão, ao invés de você ter uma aceitação e ver, por exemplo, se uma pessoa faz isso no ambiente de empresa, obviamente que ela está precisando de ser afastada com licença médica para tratar. Então, é isso. Mas o pessoal começa a debochar, começa a falar que ela é mãe, começa a colocar bonequinha, enfim, o que pode gerar um dano moral realmente em relação a isso. Porque cabe ao patrão verificar a sanidade mental então vamos lá. Hipoteticamente, suponhamos hipoteticamente que tenha acontecido isso. Uma moça pediu uma licença maternidade sem que fosse deboche, porque eu ainda acho que talvez fosse deboche do menino. E pediu a licença maternidade para cuidar da boneca. Suponhamos que isso tivesse acontecido no ambiente de trabalho e que naquele ambiente de trabalho essa moça começasse a sofrer toda sorte de constrangimento por seus colegas de trabalho. Se realmente fosse uma pessoa que levasse isso a sério, aí sim acho que poderia gerar algum tipo de indenização contra a empresa, ou assédio por parte do superior hierárquico. Aí tinha que ver os fatos concretos. Poderia, em tese, mas obviamente que se essa moça estivesse levando a coisa a sério. Né? Mas Paulo, nós estamos vendo aí o trans animal. O cara que acha que é gato, que acha que é cachorro, né? Que acha que é viado há muito tempo já tem, né? Mas que acha que é um animal. E isso a gente vê na mídia. A gente vê encontro de mãe de bebê reborn, Paulo. Outro dia eu tava aí num parque, encontro de mãe de bebê reborn. E as mães tudo com as bonequinhas, com os bonequinhos. Mas deixa o povo brincar com as bonecas, não tem problema encontrar no parque. Brincar não tem problema nenhum. O problema é que quando você acha que aquilo dali é verdadeiro, e aí eu não vou falar outras condições que eu acho que seria a mesma coisa, você negar aquilo que você e isso pode ser classificado como uma doença. Sim, se for sério, eu acredito. Se é sério, não obstante, a gente vê que há um sofrimento grande da pessoa. Esse sofrimento, para mim, é a doença, porque eu acho que no fundo você sabe que aquele bebê reborn não tem vida, não tem necessidade nenhuma do seu amparo ou da sua dedicação, mas você começa a agir de forma que você cria a fantasia de que ele é seu filho realmente e cria uma afetividade por um ser inanimado. Isso. Que uma babá, eu nunca vi, não vi o filme, mas eu vi assim. A mão que balança o berço. Não, esse era o bebê de verdade. Não, que ela perde o bebê mas aí dela. Ela cria outro bebê, né? Ela cria o bebê do outro. Enfim, não é esse não. É um filme que a moça é contratada para cuidar de uma criança e quando ela chega na casa é uma boneca. Mas eu não vi o filme, eu não sei o desfecho. Uhum. Mas eu sei que isso pode acontecer, as pessoas se apegam. Tem aquele filme O Náufrago, que ele fica tantos anos sozinho na ilha, que ele se apega com uma bola, que ele chamava de Wilson, e ele, na hora que essa bola some em alto mar, ele fica desesperado. Mas aí ele estava em sofrimento. Mas é isso que nós estamos falando. Estava sozinho numa ilha. Ele não estava em todas as faculdades mentais dele, obviamente. Mas é isso que eu estou falando. Dentro de um contexto
que aquela pessoa se afeiçoe por qualquer objeto, esquece o bebê reborn, afeiçoou com o objeto a ponto daquilo tocar nela, na vida dela, aí é uma questão a ser tratada psiquiatricamente ou psicologicamente. Não sou nenhum nem outro, mas, né? Agora, resta saber se o desfecho disso tudo aconteceu de um fato concreto verdadeiro ou se adveio de uma piada interna, porque, gente, acontece quando tem aquela, eu não posso nem dar nomes aos bois, mas enfim, quando eu trabalhava no fórum, Até porque, fizeram uma brincadeira. Vamos colocar assim, existe, isso é como se fosse um negócio inflamado, né? A gente mexer com essas projeções, porque a gente esbarra na questão da sexualidade. Porque a questão da sexualidade, todas as pessoas são livres, mas até hoje as pessoas não chegam num acordo se isso é um desvio ou não. Tá entendendo? Isso é médico, não é porque a gente vê médico que fala uma coisa e tem médico que fala outra coisa. Isso é. E hoje a gente não pode falar mais. A gente não pode criticar, a gente não pode orientar, a gente não pode... eu acho que nunca pôde, né? Hoje em dia é punível, vamos dizer assim. E aí vira tabu. Tá entendendo? Quando eu falo isso, eu acho que essas questões também da bebê reborn vai virar um tabu. Que a mulher vai chegar com um bebezinho na mochilinha, como é que chama aquele bagageiro de menino? Canguru. No canguru, né? E você vai ter que cumprimentar o bebê, vai ter que afagar o bebê reborn. Eu continuo achando que é piada, gente. Vai Ninguém ter que vai me tirar da cabeça. afagar o bebê reborn dela, perguntar o sério. nome e ainda vou falar, quando que ele nasceu? Nossa, mas é lindo, parece com o pai, né? Parece com a mãe. Nós vamos chegar lá. Vão ou não vão, Davi? Nós vamos chegar lá. Eu não acredito, não. Que não Agora, acredita, olha só. Paulo? Do jeito que o negócio vai... Pelo amor de Deus. Hoje, Pode ser um caso isolado, 1 em 1 milhão, 1 em cada... Aí eu aceito, mas virar uma Paulo, rotina... o cara fala que é cachorro. Cachorro é um ser vivo. É um ser vivo. Mas Ele reage. Mas se você falar a realidade pra ele, velho, você não é cachorro, você é um homem ou uma mulher. Mas ele não adianta. Paulo, como não é? Enfim, não interessa, minha opinião também não interessa. Agora me fala o seguinte, esta advogada que fez isso tudo, diante da legislação vigente, você acha que ela responde por fraude? Você acha que ela... São duas coisas diferentes. Uma questão dela ter assinado o nome lá, se foi por querer, é uma fraude. Se não, é um erro material, porque ela assinou com o token dela. Né? Então, não demonstra má fé, porque ela não se utilizou daquilo para esconder quem ela era. Então, por isso até que eu acho que não foi fraude. Agora, de qualquer jeito, a ação e ao dano que pode ser imputado lá pelo advogado ter sido feito de papel de ridículo, eu acho que ela responderia por danos morais por um advogado lá. Agora, em relação ao código de ética da OAB, é o seguinte: você não pode entrar com ações temerárias. Era aí que eu ia chegar. O advogado, pelo código de ética, ele deve ser o primeiro filtro dos desejos do cliente dele. Até porque você tem que fazer uma análise da legalidade da ação que você está entrando. Então, o que acontece? Você tem que fazer um filtro, porque não é qualquer aventura, até por causa disso que os advogados têm essa prerrogativa de entrar em juízo, prerrogativa que está sendo violada pelo sistema judicial, que tem cada vez mais colocado procedimentos em cartório, juizado especial e outros que prejudicam a parte, né, entregam os direitos das partes aos grandes grupos econômicos, mas o advogado ele tem a capacidade postulatória em nome de terceiros. Né? Então você tem que fazer um filtro. Não é do que você vai ganhar ou não. Se tem plausibilidade jurídica o pedido. Por exemplo,
Um cara que tem 30 anos e pede aposentadoria na justiça para o INSS sem constatar qualquer tipo de dano que ele causou, incapacidade para o trabalho ou coisa do tipo, ele está violando o Código de Ética de advogado porque ele está entrando com ação temerária. Então ele pode até sofrer uma multa por litigância de má-fé. E pode sofrer um processo no Comitê Ético da OAB. Não é prerrogativa dos advogados entrar com qualquer tipo de aventura processual. É diferente de você criar uma tese específica e levar isso para um tribunal para examinar. Criar a tese nós podemos a qualquer momento. Mas até a lei de introdução ao direito brasileiro, a Lindby, ela fala que o quê? Que o advogado não pode ser punido a não ser no caso de flagrante ação temerária ou de erro grosseiro no direito. Exatamente. Aí, olha só. Aí nós temos informações contraditórias. Eu estava até lendo aqui o G1, que a gente entende que é sério e eu uso como fonte, dentre outros vários. A gente tem algumas contradições. Por exemplo, em alguns sites tem a informação de que a empresa foi encerrada há mais de 10 anos. Nessa hipótese, seria uma lide temerária, porque se a empresa está encerrada há mais de 10 anos, não existia nenhum vínculo de trabalho dessa moça, muito menos, a empresa extinta, como é que pode ter um vínculo? Então, não seria uma lide temerária, porque teria escolhido aleatoriamente uma empresa. Se essa informação não for verdadeira, aí nós temos uma outra informação também no G1 que fala o seguinte, que o objetivo da ação não era a licença maternidade. Tem que ter atenção nos detalhes, as pessoas distorcem. Ela não queria a licença maternidade, ela queria ser indenizada porque ela estava sendo motivo de chacota na empresa por ter pedido a licença maternidade administrativamente. Aí não seria uma lide temerária, no meu entendimento. Beleza. No meu entendimento. Mas aí... Considerando que a empresa está ativa. Tá? Aí, a questão da empresa estar ativa ou não, cai naquele caso que nós acompanhamos pela comissão de prerrogativa de um colega nosso, que ele foi denunciado porque o cliente dele, que era estelionatário, forneceu para ele um documento para colocar nos autos que era falsificado. Aí é o seguinte, até que ponto que o advogado também ele tem que checar toda a veracidade documental dos clientes, porque o cliente entrega aquilo e você junta aqui no processo. Não cabe ao advogado fazer o serviço de investigação às vezes também, do cliente nem dos documentos às dele. vezes a empresa troca de CNPJ também, o funcionário não está nem sabendo. Não está nem sabendo. Às vezes foi contratado pela empresa X, tá lá trabalhando, a empresa mudou e ele tá com vínculo com a antiga, enfim, acontece. Que isso é muito comum e grave. E nós vimos que um entendimento equivocado do delegado de polícia lá no depoimento que ele fez, falando que era obrigação do advogado de checar. Aí, na hora lá, nós, como comissão de prerrogativa, até falamos, não senhor, porque vocês que têm todo o aparato estatal, com perito, com instituto de criminalística, com tudo, ao seu dispor, muitas vezes vocês demoram aí 1 ano, 2 anos para checar se determinado documento ou determinada situação é fraudulenta ou não. O advogado, que a função dele é representar o cliente dele em juízo, ele pega aqueles documentos, age de boa fé e junta aqui no processo. Agora, muitas vezes o próprio cliente dele foi vítima de uma armação ou de determinada simulação ou fraude, e isso não pode contaminar nem o cliente dele e nem o advogado. O advogado está lá para defender o cliente dele, ele não se confunde com a figura do cliente. O advogado também não é polícia, ele não detém, além de não ser polícia, ele não tem à disposição dele as ferramentas que o policial tem para fazer as investigações. Nem poder. O advogado não pode sair e intimar os outros para ouvir. Isso que o Flávio está mencionando, esse documento que esse advogado recebeu foi uma conta de luz.
E o advogado, ele não tem nem obrigação e nem capacidade técnica para verificar se uma conta de luz é falsa ou verdadeira. A gente não tem como fazer isso. Então, se o seu cliente chega para você e te entrega uma conta de luz para você usar como comprovante de residência, você vai usar. E tem até o caso daquela advogada lá em Santa Luzia. Eu lembrei, foi dela. Que juntou as contas de luz que o cliente dela forneceu para Eu ela. lembrei, foi dela. A juíza acatou, o Ministério Público acatou, que são pessoas que têm poder e que podem fazer a verificação. A juíza deferiu um benefício para o réu montou no porco e foi embora, e aí acusaram a fraude da advogada porque ela juntou uma conta de luz que o endereço não era o endereço correto do cliente Imputaram dela. à advogada a responsabilidade de conferir se a conta de luz era verdadeira ou falsa ou se a pessoa morava ali ou não. Ou seja, o advogado não tem esse poder e nem... Geralmente, quando as autoridades fazem isso contra o advogado, você pode saber que ela estava em flagrante omissão, que foi o caso que aconteceu nesse processo lá de Santa Luzia. Né? A juíza deferiu a transferência de um preso de altíssima periculosidade, que já tinha até a Secretaria de Segurança falado que não era para fazer e tal. Ela fez, foi para a PAI, e da PAI ele montou no porco e foi embora. E aí falaram que o culpado disso tudo seriam os advogados. Eram vários ali, não era nenhum só, eram vários advogados ali em cima. E aí, pessoal, só retornando aqui à questão da ação trabalhista, a gente teve acesso à petição inicial e aos pedidos. E ela pede, então, ao final, essa é a petição que foi protocolada na Vara do Trabalho em Salvador, tá? Que a Vanessa fez, botou o nome do colega. E ela pede, então, ao final, pagamento das verbas rescisórias na modalidade de rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? Quando o funcionário entende que a empresa descumpriu alguma das normas trabalhistas, ele pode propor uma reclamatória trabalhista pedindo a rescisão indireta, que é o quê? Como se ele tivesse dando a justa causa para a empresa, né? É como se fosse a justa causa invertida. Então, a ação seria essa de rescisão indireta, e ela pede, então, aviso prévio indenizado, saldo de salário, férias vencidas, 13º proporcional, FGTS, 40%, e pede também danos morais no importe de 10 mil. Então, a gente vê que no final dessa petição, malfadada petição, não tem um pedido de licença maternidade, e sim um pedido de indenização por danos morais, que aí entra na tese que é uma das possibilidades que a gente analisou, de que ela estava querendo uma indenização por ter sido motivo de chacota na empresa, e não porque ela queria uma licença maternidade. Né? Ao que tudo indica, foi isso mesmo. Mas aí é o que eu te falo, essa indenização na empresa, pela cultura brasileira, você fica sabendo que o Davi pediu licença paternidade pro bebê reborn, velho? Não tem jeito. Se você for brasileiro, você vai chegar e falar, pô, Davi, tá de sacanagem, né, bicho? Eu sei que não é certo, eu sei que você não pode fazer isso assim, juridicamente 100% não, mas aí tem todo o hábito brasileiro que fala, pô, bicho, tá de sacanagem comigo. Tá, mas qual que é a opção que você tem enquanto empresário? Aí eu faço a pergunta. Manda embora, porque... mas você manda embora uma pessoa doente mental? Não Sabe quem era bom para responder isso pra gente? O pessoal que trabalha com RH. Recursos humanos. Aliás, fica aí a pergunta. Um profissional de RH numa empresa se depara com uma situação dessa, o que ele faz? Ele vai demitir a pessoa? Ele vai chamar a pessoa para conversar? Ele vai reportar? Vai mandar tratar? Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu queria pedir desculpa às comparações que eu fiz aí, porque eu reconheço que o cavalo de pau é uma atividade muito séria e as associações disso são associações muito sérias e eu acho lindo as moças ficar trotando. O problema é que você acha que é sério. Pra mim é um deboche. As mulheres vão pra lá se divertir. Paulo, é sério. Flávio, mas no fundo é uma piada. É igual esses encontros que tem de adulto correr de carrinho de rolimã.
Não, É carrinho uma de coisa de rolimão é um retorno à brinquedo bacana infância. demais. Tá, né? mas é uma coisa de voltar à infância. Beleza. Eu não consigo ver seriedade. Pra mim tem sempre a conotação de brincadeira, de deboche. Então, se as mulheres se reúnem pra andar de cavalo de pau, tem uma conotação de brincadeira. É uma coisa lúdica, de quando eu era criança. Eu não acredito que seja sério. É sério, disputado. Pra mim não é, não. Né? Pra mim não é, não. E o cara que fica vestido de cachorro e fala que é um cachorro? Aí eu não vou falar o que eu penso, não. É a mesma coisa, por exemplo, eu acho que meu cartão de crédito tinha que ter um limite 4 vezes maior do que é, e eu devia ganhar 4 vezes mais do que eu ganho. O limite não era o problema era o problema dinheiro é pra pagar pagar, o limite. É pagar, né? Mas tá entendendo? Mas a gente tem que conformar. O negócio é a realidade que dói. Tá entendendo? Eu não sou tão bonito quanto minha mãe achava que eu era. Não pego todas as mulheres que você acha que eu pego. Tá entendendo? Não, como é que é? Mais o que, Davi? Não tenho tanto de dinheiro que meus amigos acham que eu tenho. Tá vendo, gente? Isso aqui eu vou ligar pro Lúcio Adolfo. Porque o Lúcio Adolfo que fala, Flávio, seu programa é um programa sério. Não, mas é sério, mas o assunto tem que gente hoje... levar a sério essa pessoa, é impossível. Mas o assunto Bebê Reborn hoje, tudo bem. Se não, eu termino o programa com 5 minutos. Gente, Bebê Reborn é uma ilusão, é uma dissociação cognitiva de quem está lá que merece tratamento e não tem direito nenhum. É isso aí. Entendeu? Mas essa é a mensagem não, mas a gente tem que florear. É a mesma coisa. Eu acho que eu sou muito mais bonito que eu sou. Né? Você devia ter parado na mensagem final que você terminou, pessoal. O negócio é o seguinte. E tem a última é, você é tão bom de cama quanto você acha que você é. Hoje o Flávio não. Olha só. Pessoal, enfim, a gente queria trazer essa discussão, mas lembrem-se o tempo inteiro, assim, de que quando se depararem com esse tipo de situação, vai a fundo, pesquisa, porque as pessoas estão realmente surtadas, as pessoas estão enlouquecidas. Não tem ninguém fazendo as coisas que estão sendo ditas, que estão sendo feitas. Não, mas alguns fazem sim, pô. Tá bom, alguns então fazem. beleza. Mas enfim, verifiquem. Aproveita e curte aí, comenta, pode mandar hate, que a gente adora. E é isso aí, até a próxima, né? Até a próxima. Eu ia falar uma merda aqui, mas não vou falar mais. Acho melhor você falar. Não, essa vai dar polêmica demais. Então tá, fica Que é a pra questão próxima. da competição em igualdade de condições. Ele fala que não vai pessoas. falar e fala, Davi. Não, mas não vou falar, não. Né? Essa é uma discussão muito grande. Esse é um programa específico que a gente vai ter que falar sobre esportes e condições físicas inerentes a homens e mulheres. Você não vai conseguir discutir esporte de um homem e mulher comigo, não. Tá bom, a gente chama alguém. Tá bom. Então, beleza. Curta, compartilhe, comente. Pode fazer crítica sem problema, que a gente comenta também. Pode fazer sugestões de tema. Muito obrigado.